bom dia a todos, então. Vamos iniciar a defesa da dissertação intitulada Hidrologia da Bacia Amazônica, uma análise sobre a ação dos fenômenos El Niño e Laninha na dinâmica fluvial, do mestrando Davidson Pierre, sob orientação do professor Dr. Carlos Sander e co-orientação do professor Pedro Aurélio Costa Lima Pequeno. Algumas orientações, então, ao discente, que terá, no mínimo, 30 minutos e, no máximo, 40 minutos para a defesa. Após essa apresentação, então, os membros titulares da banca e o orientador poderão manifestar-se. Cada examinador terá até 30 minutos para arguição. Após essa arguição, o orientador terá até 15 minutos para as considerações finais. Então, vou fazer uma apresentação aqui do orientador e do co-orientador. Professor Carlos Sander, orientador, é graduado em Geografia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mestre e doutor em Geografia, ambas pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente é professor do Departamento de Geografia e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia, ambas pela Universidade Federal de Roraima. Atua também como docente permanente e orientador no Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais e no mestrado profissional de Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, também pela Universidade Federal de Roraima. Possui experiência na área de geociências, com ênfase em geomorfologia fluvial, atuando principalmente nos seguintes temas: impactos em sistemas fluviais urbanos e rurais, hidrologia de sistemas fluviais e dinâmica climática. Professor Dr. Pedro Aurélio Costa Lima Pequeno, co-orientador, é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Amazonas, mestre ou doutor em Biologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, é professor do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais e pós-doutorado no Núcleo de Pesquisas de Roraima. Atua no ensino de Ecologia e Biologia Evolutiva, Estatística e Delineamento Amostral, Programação na Linguagem Computacional R e Comunicação Científica. Bom, após a apresentação, então, da dissertação, o orientador fará a apresentação da banca, convidando-as a compor a mesa. Eu vou ativar o cronômetro aqui, Davidson. Daí, tu pode começar a tua apresentação, tá? Só deixa eu ativar aqui antes. Ativar o cronômetro. Boa apresentação. Beleza. Obrigado, né? Muito obrigado, professora. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor, orientador, amigos, coordenador, nadadora. Bom dia a cada membro da banca. Obrigado pela sua disposição e sua disponibilidade para a realização dessa defesa hoje. Bom, como a professora já explicou, o título do projeto baseado na hidrologia da Bacia Amazônica, uma análise sobre a ação dos fenômenos El Niño e Laninha na dinâmica fluvial. Professor? Professor Carlos? Está ouvindo? Ok, beleza. Bom, tendo uma importância nobre à escala global, tanto pela sua biodiversidade, sua complexidade climática, superfície de drenagem e vazão, a bacia amazônica desperta interesse local e internacional na pesquisa científicas na área de meio ambiente, recursos naturais e todos os demais problemas que esse gigantesco ecossistema enfrenta. Graças à sua imensa rede hidrográfica, essa grande bacia tem um potencial excelente uso para a agricultura, pecuária, abastecimento e geração de energia. Além disso, a dinâmica desses sistemas fluviais
elemento perceptível no ciclo hidrológico e na massa da Terra. Obviamente, deve regular o lançamento de água doce no Oceano Atlântico. No Oceano Atlântico aqui, a extensão da zona umidade, logicamente, as poucas a superfície e a atmosfera de água e gases como o metano. No entanto, o aquecimento global e a variabilidade climática influenciam a bacia amazônica. El Niño, La Niña, afetando os regimes hidrológicos, alterando significativamente o fluxo do rio e são frequentes. As mudanças climáticas e hidrológicas são suscetíveis de alterar as inundações da planície de inundação e as condições ecológicas associadas ao ecossistema associado no futuro. E nesse contexto, que esse estudo nasce a fim de contribuir para a compreensão física e dinâmica da bacia e também a avaliação a larga escala das ações de fenômenos climáticos de tipo enos na dinâmica dos principais sistemas fluviais. Vamos. Passo, por favor. Um pouquinho. Ok. Vamos ver agora a história geológica da região. A bacia amazônica é a mais titânica e gigante do mundo. Ele não abrange somente da terra brasileira, mas também porções dos territórios do Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Bolívia, que vão de cerca de 7 milhões de quilômetros. A história geológica da região inicia no Acreno como a formação de cinturas de rocha verde. Posteriormente, a região foi afetada pelo evento transamazônico 2.000 milhões de anos, fenômenos de granização e magnetização. De acordo com eventos geológicos, mas estudando na região amazônica, vários fatores ocorreram ao longo do Mioceno, entre 5 e 25 milhões de CC. Esses eventos ocorridos nas regiões oeste e noroeste da Amazônia fornecem dados sobre a penetração do Oceano Pacífico e do Caraíbe no interior da Amazônia, como, por exemplo, da tempestade dos Andes aqui e da formação do atual sistema de drenagem do rio da bacia amazônica. Mudanças profundas na topografia ambiente e padrões de drenagem dos rios. Próxima. Próxima, por favor. Ok. Além disso, as alterações combinadas no nível do mar e na tectônica levaram a marinhas na bacia do Alto Amazonas durante o Mioceno. Esses eventos ocorridos nas regiões oceanas. Próxima. O Amazonas e seus tributários gradualmente esculpiram a bacia atual da Amazônia, composta de planaltos, planícies e depressões. Próxima, por favor.
O rio Amazonas também foi profundamente escavado durante períodos glaciais. Posteriormente, os sedimentos andinos transportados por maram suas areias inundáveis e elevaram o nível de seus leitos. A maior entidade tectônica está representada pelo Cartão Amazônica. Cartão Amazônica corresponde às duas principais áreas precambianas. Aqui, escudos cristalnos das Guianas e brasileiro. A norte da bacia amazônica e o sul do Brasil Central, a sul daquela bacia. Aspecto relativo às revoluções estruturais. Este cartão se compõe de fragmentação precambianos, provavelmente microcontinente, associado à formação do supercontinente Atlântica, e coberto por diversas bacias paleozoicas a nordeste, no Maranhão, sul, Xingu, Alto Tapajós, sudeste, países, oeste, Solimões, norte, Tacuto e centros amazônicas. Por cima, por favor. Voilà. As sequências precambianas fazem parte do cartão do Vapor e do Guianes, que possivelmente foram separados no final do precambiano para a formação da bacia do Amazônia. O substrato protezoico é constituído por faixas móveis acrescidas a um núcleo mais antigo dominado por província amazônica. Estudo na década de 1970 e 1980 dizem a bacia amazônica é dividida em três grandes unidades morfoestruturais. O que será, professor? Ok. É dadas da geologia da bacia. Os estudos precambianos da Guiana e brasileiro, a cordilheira dos Andes, representa 11%, e planície amazônica. Por outro lado, segundo uma versão modificada por Piazzolla 2003 e 2007, a bacia amazônica apresenta quatro morfoestruturais principais. A gente tem escudo brasileiro e planície fluvial, cordilheiras dos Andes. Aqui a gente tem seus principais corregos e cuxa da Guiana. Por cima. Em geral, a bacia amazônica possui uma estrutura geológica complexa, com diferentes idades e composição histórica em diferentes partes da bacia. Para a questão da precipitação média da bacia amazônica, na região amazônica, a questão da precipitação é uma composição da quantidade de água evaporada localmente, adicionada de uma contribuição de água advinda do Oceano Atlântico. A bacia recebe precipitações médias entre 2.300 mil e 2.000
e 460 milímetros ano menos 1. Na parte brasileira, a distribuição sazonal individual dá-se segundo regimes diferentes. Na parte sul da bacia, tem uma distribuição sazonal homogênea e depende do movimento das principais massas de ar na América do Sul e do papel orográfico dos Andes. Na planície adjacente aos Andes bolivianos, os valores de precipitação crescem de 600 milímetros ao sul até 2.000 milímetros ano menos 1, na direção norte. O primeiro relevo dos Andes são observadas precipitações de mais de 6.000 milímetros ano menos 1. Na parte ocidental equatorial da bacia, o regime sazonal da precipitação é caracterizado por uma distribuição bimodal. As condições de precipitação na região são complexas e extremamente importantes para o atendimento do regime hidrológico. Próxima, por favor. A bacia é drenada por uma densa de rede de curso de água de variadas dimensões. Segundo a classificação feita por Ciro Euclides, 1965, destaca-se 4 tipos de água nos rios da bacia, baseado às cores do aspecto da estrutura geológica e pedológica da origem dos rios. Tem águas brancas e semibarrenta, água clara e água pretas. Água semibarrenta são encontradas principalmente nos rios solimos. Amazonas, Jura, Purus, Jari, Madeira, que tem origem no Andes, onde, de forma geral, os rios são geologicamente jovens e ainda estão escavando o seu próprio leito e, consequentemente, promovendo um elevado grau de erosão fluvial. As suas águas são atualmente turvas, de cor amarela e ocre, e carregam muito material em suspensão proveniente de materiais vulcânicos ricos em nutrientes. Os rios de água preta vêm de composições metabólicos produzidos por uma vegetação chamada de campinha e campinharana, que cresce em solos e arenosos. Entre os rios de água clara, destacam-se os rios Trombetas, Tapajós, Xingu, que têm origem geralmente no escudo brasileiro, pelo rio Trombetas e das Guianas, onde o processo de erosão gera poucas partículas em suspensão, deixando as águas transparentes. Próxima, por favor. Vamos aos episódios climáticos naturais denominados El Niño e La Niña. Eles, formando por um acoplamento entre o oceano e a atmosfera no Pacífico tropical, como uma aparente importante da variabilidade normal no sistema climático, sua relação com as variações no ATS-M foi elucidada por Birchnes, 1966, que nomeou a circulação leste-oeste no Pacífico Oeste
gerada pela oscilação da circulação sul de Walker. Mas isso ocorre porque antes a inclinação, uma gangorra da pressão média ao nível do mar entre as partes leste e oeste do Pacífico, conhecida como oscilação sul, foi descrita por Walker em 1924. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, El Niño e La Niña são definidos como dois fenômenos climáticos diferentes, mas são partes do mesmo fenômeno atmosférico oceano que ocorre no Oceano Pacífico Equatorial e na atmosfera adjacente, dominado El Niño, oscilação sul e norte, quando o Oceano Pacífico Equatorial é mais quente, El Niño, mais frio, La Niña, do que a média histórica normal. Para analisar a caracterização de enos genéticos como o do Oceano Index, definido pela média móvel trimestral da anomalia da temperatura da superfície do mar para a região Niño, 3.4. Por nós, unimos 5 meses consecutivos com anomalia maior que 0.5 graus, está associado a El Niño inferior a menos 0.5. Está associado à laminação calculada, a também o calculado do índice de oscilação sul, que representa a diferença na pressão média do ar ao nível do mar, medida totais e da Austrália, que pode indicar o status do acoplamento entre o Oceano Pacífico e a atmosfera. Próxima, por favor. O objetivo de trabalho é analisar a hidrologia da bacia hidrográfica Amazônia, observando suas oscilações e eventuais influências dos fenômenos El Niño e La Niña na dinâmica fluvial. Pelos objetivos específicos, a gente levanta os históricos hídricos e fluviométricos da bacia amazônica, correlacional à dinâmica fluvial, com as ocorrências de episódios de El Niño e de La Niña nos principais sistemas fluviais amazônicos, avaliar o impacto do El Niño, oscilação sul no tempo de permanência do fluxo fluvial, reconhecer áreas mais sensíveis à atuação do Enos. Na metodologia, foi realizada pesquisa documentais relativa aos dados hidrológicos, mais especificamente sobre a hidrologia da bacia amazônica, a fim de fazer uma síntese sobre o método mais promissor ou adequado à realização do projeto. Em seguida, construímos um banco de dados hidrológicos localizados e baixados no site ANA 2020 em 3 sistemas fluviais, aplicando Solimos, Amazonas, no detalhamento das condições de 2 estações, das condições de 2 estações fluviométricas por bacia. Em processamento de informação, os sistemas fluviais analisados foram sectorizados em 3 regiões diferentes que visa a longo prazo a possibilidade de uma estimativa precisa da evolução diante do ano hidrológico da área de captação, tempo de permanência do fluxo e as relações das vazões. Basicamente, para analisar mensal, sazonal, interanual e climática e para elucidar as várias questões relacionadas com as compreensões da dinâmica ambiental, local e regional. Além disso, os dados coletados possibilitarão a realização
de estudos relacionados às curvas de permanência de vazão que atravessa cada trecho localizado às estações Davidson? Deve ter caído o sinal, Carlos. Vamos ver se ele consegue. Dá uma pausa no tempo dele. 22 minutos. Tem 18 ainda. Eu vou parar o cronômetro, professor Carlos. Ô, Davidson, a gente não está te ouvindo, não. Eu acho que ele está tentando pelo computador, é pelo celular que ele tem que ir. Ô, Davidson. Ele perdeu uma conexão, foi a do celular. Isso mesmo. Vamos ver se ele tenta retornar. Sim.
Tá, ele solicitou a entrada pelo celular, professor. Beleza. Beleza. Pronto, então. Davidson, então você tem Professor. 17 minutos ainda, tá? Período máximo. Por favor. Tá? Ok. Ok. Os afins com informações de solicitação analisadas. A monte do Rio Negro, a evolução da mídia mensais durante o ano ideológico na estação do Morro São Gabriel é caracterizada por dois períodos muito distintos. Celeste, iniciando em maio e estendo até outubro e atingindo o nível mais alto de observação em julho. Observa-se celeste de baixa água começando em novembro e se estendo até abril. No trecho que atravessa a estação do monitoramento em Manaus, temos o mês de cheia que se inicia durante o mês de fevereiro até a primeira quinzena do primeiro mês do segundo semestre do ano civil. E o semestre de água baixa que começa cerca de 20 dias antes de agosto e se estende até a primeira parte do segundo mês do ano civil, como um mínimo registrado em 1º de fevereiro. No caso do Rio Branco, uma diminuição de produção respectiva no período de estágio e o mesmo para o semestre de cheia durante o ano ideológico. A transição de fevereiro a março apresenta um contexto mais crítico, o que parece marcar uma quebra da precipitação seguida de uma passagem de vazante para cheia. No caso da estação Balbina, do Rio, observa-se semestre com uma base mais elevada, se iniciando a meados de outubro e se estando até a março, abril. Os mais baixos começam em abril e terminam em setembro para uma transição em outubro como uma alta extrema em março. O Rio Trombeta, o semestre de cheia iniciando entre dezembro e janeiro até julho, com máximo extremo em maio. Ao longo do Rio, pode-se observar que o cálculo do balanço hídrico mostra que o escoamento não é homogêneo em toda a bacia. A análise do hidrograma mostra um semestre de maio cheia, começando de novembro a dezembro e se estendo até abril, a maio com o máximo extremo em maio. Na região sulista, a análise dos hidrogramas a monte da grande frente, Xingu, Madeira, Pum, Tapajo, apresenta um semestre de cheia iniciando no final de setembro e terminando entre março e abril, com o máximo extremo em março. A bacia hidrográfica do Rio é caracterizada pelo clima tropical do Munsa, faz parte da bacia do Rio Patajo. Faz seu comportamento regular em sua parte superior a monte, possui um forte potencial para a construção de usina hidrelétrica e uma utilização de água que atenda aos padrões de mitigação ambiental. Os solinos são resultados com o Rio Javari, Japu, Ajua, em sua parte superior. O período de cheia vai do final de setembro até o início de maio, mês de máximo extremo que ocorre durante esse mês, que é o mês de ano civil, um período de vazante respectivamente até setembro. A Juscente na estação Manacabu,
Tá falando bastante, viu, Davis? De cheia em julho, o período de cheia começa a partir do fenômeno do clima. A relação vazão e área drenada. Aproximação, professor. Por favor. Do ponto ecológico, e quando se leva em conta a densidade da variabilidade, que permite a variabilidade global do fluxo durante todo o período de observação. As áreas de drenagem do safrante variam de 18.009 a 4.660.000 km, e as áreas são medidas das cônicas hidrológicas variando de 140 pontos a 6.080.709.983 metros cúbicos pelo segundo, que produzem descargas transmutantes entre 0.23 a 0.41 metros cúbicos pelo segundo pelo quilômetro quadrado. Para a contribuição da margem esquerda, negro, branco, trombetas e o atoma. Para os rios da margem direita, proxima, por favor. A relação entre a área de margem que variam de 436 km a 966.000 km, e vazões médias variam entre 140.1 a 2.907 km quadrados. Motivação específica variando de 0.013 a 0.053 metros por quilômetro quadrado. Proxima. O resultado desse estudo mostra que as variações climáticas afetam o processo hidrológico da bacia amazônica. Há uma forte correlação com a ocorrência de episódios El Niño e La Niña nos principais sistemas fluviais amazônicos. A variação dessa figura construída pelos valores cumulativos de da média para determinar a sucessão dos períodos hidroclimáticos e correlacionar a dinâmica dos principais fluviais da bacia amazônica fornece forte evidência de uma ligação entre enos e modelo de fluxo dos rios da bacia amazônica. Em primeiro lugar, nossa observação do rio Solimões. A gente não vai dar toda essa explicação agora para a questão da aula, mas todos os regimes fluviais, especialmente da margem esquerda, são influenciados por eventos climáticos El Niño, La Niña. Proxima, por favor. Proxima. Vamos no tempo de permanência. Ok. Para os regimes dos rios analisados nesta tabela, os rios Amazonas apresentam um valor 57% acima da média e 40% abaixo. Isso indica que essa subasta de drenagem regiões que se beneficiam de um tipo de clima que traz temperatura quente e umidade para a densa floresta amazônica, onde chove a maior parte do ano. A subasta do Solimões, por sua vez, em toda sua extensão, mostra um comportamento equilibrado acima 50%, baixo e 50% acima. E quase do Atuma, Balbima acima de 45% abaixo,
95%. Por cima. O regime fluvial da margem direita apresenta ligeiramente desequilíbrio quase semelhante ao dos negros, com exceção da subbacia do Juiá, apresentando uma estabilidade nítida comparável à dos Solimões, acima de 50,3% e baixa 49,7%. Au nível do sistema do Rio Negro, na sua parte alta, analisando os dados do tempo de penagem do fluxo abaixo da média diante ocorrência do fenômeno La Niña, aumentou em 3,1%, no tanto diante do El Niño, aumentou apenas 1,62%. Mas o tempo de duração dos fluxos abaixo da média para esse trecho tem aumento, ou seja, um valor respectivo de 29,3% diante da ocorrência de La Niña e 11,82% com El Niño. Em cada aí, hoje nós temos grande impacto na dinâmica do rio. No caso do rio Uatu, observa-se que a duração do fluxo é bem marcada durante as ocorrências da linha. Para aquele, com um número de 7,06% para aqueles abaixo da média e 4,80% para aqueles acima da média. Enquanto durante o El Niño ocorre uma ligeira diminuição no tempo de permanência do fluxo abaixo da média. A nível de trombetas, o tempo de permanência do fluxo abaixo da média no período da Niña é amplamente variando em comparação com os dados da série histórica completa. A mana possível. O impacto no tempo de permanência do sistema do Rio Juiá se manifesta de forma diferente a montante e ajustante do sul na parte alta durante a corrente da Niña. Tem um uniforme. Oi, professora. Está ouvindo? Não, está bem ruim a transmissão. A professora Lena não está conseguindo compreender desde que voltou. Está bem falhado, né, o processo. Ok. O sistema fluvial do Xingu, por outro lado, apresenta uma pequena diferença em relação ao sistema fluvial da margem da análise dos dados. Ajustando no trecho que atravessa e as pombagens de ocorrência linha, você pode referir as variações de aumento de 14,32% abaixo e facilmente a 1% acima. Então, as curvas de duração não são mostradas a seu slide, analisando o comportamento e são explicadas nos documentos. Nesse trabalho, o vazão 95 e, por cima, professor, e vazão 98, mas todos os três são considerados como vazão de referência, ou seja, eles representam o limite superior do uso de água em curso de água. Esse fluxo é um dos principais desafios para a implantação de um sistema que não necessita de outorga. Geralmente, a vazão de 98% da curva de permanência significa que 98% do tempo de vazão, as vazões são maiores ou iguais à vazão 98, bem como para
vazão 95%, que a vazão foi frequentemente usada como um estimador de energia firme. No cálculo de Davidson? vazão 90 nesse estudo, comparado os dados no período El Niño com os de La Niña, verificar-se que, professor, Davidson, você tem 2 minutos. Que os valores E está bem ruim, professor. Não sei se a professora Lena está conseguindo acompanhar. Durante o período de La Niña, é melhor do que o durante o que está do El Niño, bem como o valor de vazão 90 como os dados completos. Próxima. Vamos nas considerações finais, mas é essencial na questão dessa figura. Qual tanto de drenagem é importante? Óbvio que o fator de redução devido ao déficit de geoespaciador devido à característica distribuída autopico é o mais rápido de todos os fatores que afetam o fluxo de um sistema fluvial. Implica queda na capacidade de vazão, o escoamento ligado ao seu tamanho e à saúde de suas redes hidrográficas. Próxima. Considerações finais, por favor. Este estudo sobre a ação dos fenômenos El Niño e La Niña na dinâmica fluvial da bacia nos ajuda a entender melhor sua complexidade, a situação morfodinâmica e geomorfológica de seus principais regimes hidrológicos e os fatores ecológicos dessa grande bacia hidrográfica. Episódio El Niño causam reduções consideráveis da vazão na maioria dos sistemas fluviais da margem direita, exceto aquele sob influência do mudança no cordilheira da Bolívia e Peru. O derretimento glacial aumenta o fluxo do rio diante do El Niño e diminui o fluxo devido à transição da água rio para o estado sólido sob baixa temperatura e altitude durante La Niña e falsifica ou atrasar o tempo de permanência das vazões desses rios da margem direita e da parte oriental da bacia amazônica. Além disso, maiores reduções no fluxo ocorrendo na parte norte da bacia durante o El Niño, especialmente nos nascidos do escudo Guianes e sob influência de uma posição temática seca, degradação ambiental acelerada como branco, trombetas, deformação topográfica em alguns trechos, especialmente trombetas. Para outro lado, o vento La Niña causa muito escoamento dos principais rios e enchentes da bacia mais marcante na margem esquerda. O evento é não diferente de dos outros durante os períodos de água extremamente baixas. Há aumento na mortalidade de peixe, pois o lago seca ou fica com pouco água, aumentando a demanda de oxigênio. Episódio de essa queima do biomassa associada a incêndio florestais, pesquisas mais urgentes e o andamento são recomendadas ao longo de toda a extensão de sistemas fluviais da bacia do Amazônica. Isso ajudará a entender melhor e limitar os processos de teleconexão entre o oceano e a atmosfera e seu impacto nas condições hidrológicas da bacia amazônica e, em contrapartida, os seus impactos no meio envolvente, medidas preventivas eficazes para a melhora das condições da vida da população em causa. Então, citamos a abordagem da IFRS 2021 para dizer o combate a mudanças climáticas envolve a redução das emissões, o que se chama mitigação e adaptação ao impacto agora inevitáveis na questão da adaptação e a capacidade do sistema, comunidades ou sociedades expostas às consequências da mudança de resistir a observá-las
de se adaptar aos seus efeitos e de se recuperar de forma rápida e eficaz, inclusive preservando e restaurando suas estruturas e funções essenciais para a questão de resiliências. Medida para se adoptar a modificação dos ciclos também pode ajudar a reduzir os gases de efeito estufa. De emissões também podem contribuir para a adaptação. O potencial dessas sinergias pode ser considerável em alguns setores, principalmente agricultura, silvicultura, construção, infraestrutura urbana, mas é mais limitado em outras, por exemplo, saúde. Agradecimento. Hein? Obrigado. Hein? Muito bem. Passo por cima. Para agradecimento, por favor, professor. Só um pouquinho. Muito bem. Meu agradecimento vai com CAPES, Universidade Federal de Roraima, UNAT, o Câmara da Universidade Brasileira, Organização de Estados Americanos, as bancas, as que estão amigos de como orientadores, meus amigos, minhas pais, beleza. Obrigado, muito obrigado. Hein? Eu desculpa. Muito bem. Davidson, você acabou atravessando um pouquinho, mas considerando esses problemas aqui, pedimos desculpa aqui pelo... internet. Davidson? Oi, sincero. Você está me escutando, Davidson? Muito obrigado. Paciência. Davidson, você está me escutando bem? Sim, pela questão de notícias. Sim, professor. Sim. Tá bom, então. Sim. Ok, então. Agora você fica na escuta. É o seguinte, tá? Então, primeiramente, assim, a gente lamenta aí, digamos, essa dificuldade aqui na transmissão, né? Nós temos a nossa, como diz, a nossa internet que oscila aqui em Boa Vista, né? Mas o Davidson, neste momento, ele está no Haiti, né? Então, como vocês sabem, tem a dificuldade lá no próprio Haiti, né? As dificuldades locais lá, né? Até bastante sério, né? E somadas as nossas dificuldades de transmissão aqui, tá? Nesse momento, então, eu passo a apresentação